estudantes! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplica com a professora Elisângela Coelho. Hoje eu venho com a aula mais esperada por muitos. Como fazer uma redação dissertativa argumentativa no Enem? Parte 1. É parte 1 porque eu não vou finalizar hoje, certo? Com essa aula, porque eu vou te ensinar as etapas para você realmente tirar a nota 1000 na redação do Enem. Você ficou interessado? Então continue aqui comigo até o final deste vídeo de hoje. Mas você que não é inscrito também, que está chegando pela primeira vez, aproveite e se inscreva, tá? Escreva, não tem inscreve-se, se inscreve. Ativa também o sininho para cada novo vídeo que eu postar aqui você ser logo avisado, tá bom? E ser bem-vindo aqui no meu canal também. Quero agradecer o carinho de muitos. Estamos chegando a 1000, hein? Tô precisando da sua ajuda. Vamos chegar a 1000 pra gente também ter aquele aulão, que eu pretendo fazer um aulão daqueles para você ao vivo. Aqui no YouTube também, como também tem no meu Instagram, tá? Mas ainda no YouTube ainda não tenho como, mas preciso da sua ajuda. Quanto mais gente se inscrever e chegar a 1000, com certeza a gente vai conseguir fazer nosso aulão aqui ao vivo, hein? Dando aquelas dicas assim, a gente trocar figurinhas, vai ser demais, né? Então vamos lá. Primeiro, já lançou essa pergunta na tua cabeça? Como fazer uma redação do Enem? O que você acha? O que precisa para você fazer uma redação de Enem? Uma coisa eu já te falo, tem que ter muita prática. Você tem que praticar muito. Poxa, professora, tem que praticar. Eu sei que é chato escrever, né? Mas você vai ter que ter esse hábito sim de escrever. Então, a primeira coisa, você vai ter que se dedicar, ver um dia da semana para você se dedicar só à produção textual, à redação, certo? Vai ter que focar isso. Não tem aonde correr, tá bom? Segundo, tem que ler muito também. Ler bastante, professora, tem que ler muito. Sempre tem que estar bem informado com o que está acontecendo na atualidade. Porque qualquer uma dessas informações pode ser tema da tua redação. Então você tem que ser uma pessoa muito atenada, bem informada com tudo que está acontecendo à tua volta, tá? Então tem que ler, tem que praticar e não tem para onde correr. Mas eu já te falo que não tem bicho de 7 cabeças, tá bom? Então vamos lá. Eu vou te mostrar mais ou menos como vai ser a folha de redação sua na prova do Enem, tá? Lá na prova do Enem vai ter um tema e vai ter alguns textozinhos. São textos que vão esses textos são como suporte para você ter mais uma ideia do que você pode escrever ali na sua redação, tá bom? E vai ter uma folha de rascunho. Quer dizer que vai ter uma folha de rascunho, professora? Vai ter uma folha de rascunho. Nessa folha de rascunho, você pode rasurar, é onde você vai produzir, vai planejar, é onde vai criar realmente seu texto, certo? E quando você finalizar o seu texto, você vai colocar agora na folha de redação, que é essa aí que está com detalhe vermelho, tá bom? Com detalhe vermelho e branco, tá? Aqui você bota o seu CPF, isso vai ser na hora, tá? Data de nascimento, seu nome. Aqui não pode ter rasura nessa folha, de jeito nenhum pode ter rasura, tá bom? Outra pergunta que me fazem, professora, é obrigatório colocar o título na redação? Não é obrigatório, é opcional,
O que é isso? Você coloca, se você quiser, um título na tua redação. Você pode já iniciar já na linha 1, já o seu texto, sem necessariamente ter o título, tá bom? Então, você já começa a sua introdução na linha 1. Perceba também que a quantidade de linhas, como vocês estão vendo aí, é 30 linhas. 30 linhas. Você não pode passar de 30 linhas, de jeito nenhum. Então, é de 25, no mínimo, a 30 linhas. O ideal é você fazer sua redação em 30 linhas. É o ideal, tá bom? Mas o mínimo é 25. Mas você não pode passar dessa quantidade de linhas de jeito nenhum. Isso eu falo na folha de redação, que é esta, dos detalhes vermelho com branco. Aqui você não pode passar dessa linha, se passar você é desclassificado na sua redação, tá bom? Então, aqui a gente já está tendo um conhecimento como é a estrutura, podemos dizer, da folha de redação que você irá encontrar no dia da prova do Enem, ok? Mas primeiro, também a gente vai entender o que significa, né? O que significa a redação dissertativa argumentativa, que tantas pessoas falam da prova do Enem. Então, você que vai fazer pela primeira vez, né, e não conhece esse tipo de texto, então vem aqui comigo. É aquela que apresenta um ponto de vista por meio de argumentos. As principais características são o uso da norma padrão da língua portuguesa, a presença de uma tese, o desenvolvimento argumentativo que comprove a tese que você falou na introdução e a conclusão em síntese ou proposta de intervenção. Resumindo tudo, a redação dissertativa argumentativa, ela apresenta um ponto de vista. No caso, você que vai escrever a sua redação, você vai apresentar um ponto de vista em relação ao tema que foi apresentado na sua prova, tá? E nesse ponto de vista, você tem que ter argumentos que convença ao leitor aquilo que você está defendendo ali. Se você é contra, se você é a favor, ao que está sendo colocado ali naquele tema, você vai ter que ter argumentos que possa convencer o leitor a realmente a concordar com o que você está defendendo ali, tá? O uso da língua, que eu digo, a escrita que você vai usar, vai ter que usar numa língua padrão, tá? Você não pode usar gírias, né? Nem linguagens que você utiliza nas redes sociais, com aquelas abreviações. Nada disso, você vai ter que seguir a norma mesmo, padrão, observar a concordância, a ortografia, certo? Tudo que se pede da regra da língua portuguesa. Vai apresentar na introdução o seu ponto de vista, né, que é a tese que se coloca, tá bom? O desenvolvimento é os argumentos que você vai colocar lá, que você vai estar defendendo, dando exemplos, citações de autores, né? Tudo que comprove para defender ali o que você está falando sobre o seu ponto de vista. E tem que ter uma proposta de intervenção na conclusão. Que ideia você pode passar ou ajudar para melhorar isso diante daquele problema que você apresentou na introdução? Tá começando a entender? Aí você fala, professora, eu entendi, ao mesmo tempo não entendi. Calma, eu só tô te apresentando a parte da definição, ok? Mas depois, com o decorrer das aulas, você vai entender um pouquinho isso na prática, o que eu tô falando aqui para você, tá bom? Então, não fica desesperado, tá bom? Então, qual é a estrutura, né? Qual é a estrutura da redação do Enem, tá? A estrutura
que o esqueleto, né, que eu venho colocando aqui para você de uma redação, a gente tem que colocar o quê? A gente aprendeu, ok? Introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Tudo bem, isso se mantém aqui na nossa redação também. Eu coloquei aqui para você o quê? No primeiro parágrafo, você vai apresentar a introdução. É onde você apresentar seu ponto de vista, sobre o que você acha do tema, ok? Você vai colocar o objetivo, o problema que está sendo apresentado ali, se você é a favor ou não, já começa apresentando a introdução, tá? O teu ponto de vista sobre o tema que está sendo apresentado. O desenvolvimento, você vai fazer no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo também. Nesses parágrafos, que são no caso, os desenvolvimentos, você vai apresentar os argumentos que você defende sobre o que você falou na introdução do seu ponto de vista. Por que você acha isso, né? Qual é a ideia que você apresenta? Apresenta duas ideias, ok? Então aqui você vai ter argumentos, tá? Exemplos, se você tiver, de citações de autores, de especialistas que falam sobre aquele tema, ou de uma notícia que você viu publicada em tal jornal, tal, e você, entendeu? Você coloca também aquela citação. Então, tudo que você tiver de informação que possa enriquecer o seu texto, você coloca no desenvolvimento. E o quarto parágrafo é a conclusão. Nessa conclusão, você vai apresentar uma proposta de intervenção. Mas para isso, você vai ter que retomar, certo? O ponto de vista que você falou na introdução, né? Do porquê você é contra aquilo e tal. E vai dar uma sugestão que possa melhorar aquele tal problema, tá certo? Então, é ligado a este esqueleto que eu tô colocando aqui para você. Então, na introdução, você apresenta seu ponto de vista sobre aquele tema, o desenvolvimento, os argumentos e a conclusão, uma proposta de intervenção. Tudo bem? Uma outra dúvida. Professora, quantas linhas, no mínimo, eu tenho que ter em um parágrafo? No mínimo, de 3 a 5 linhas. E no máximo, de 8 a 10 linhas, ok? Então, o que eu estou falando é a quantidade de linha de cada parágrafo. Eu não estou falando do teu texto todo, não, tá bom? Estou falando dos parágrafos. Então, não se esqueça disso, tá bom? Para não ficar um texto cansativo. Tem gente que faz em um parágrafo 12 linhas, 15 linhas, sabe? Às vezes só faz em um texto, o texto, com um parágrafo. Gente, texto que é texto, ele não é texto com um parágrafo, tá, gente? Por favor, certo? Então, não é texto, ok? Tem que ter essa sequência que eu falei de parágrafos, ok? E aqui eu venho com algumas dicas. Algumas dicas que são primordiais, tá? Vamos lá. A estrutura da redação do Enem. Aqui resumindo tudo. Primeiro, chegou no dia da prova, tá? Quando você for fazer a prova do Enem, a primeira coisa que você vai fazer é a redação. Já vai logo para a redação, Chegou na prova da redação, você vai ler e interpretar bem o tema, tá? Você vai ler e vai interpretar. Interpretar é o teu conhecimento de mundo, o teu entendimento. Quem me acompanha aqui no meu canal, questão de compreensão e interpretação textual,
serve também na hora da produção de texto. Então, interpretar, você tem que interpretar, você tem que pegar aquele tema e puxar para a tua realidade, o teu conhecimento de mundo sobre o que está sendo apresentado ali, ok? Segundo, ler e compreender os textos motivadores. Como eu disse aqui no início, a prova de redação vai estar o tema e tem os textos lá. Esses textos é como se fossem realmente motivadores, eles vão te incentivar a ter mais ideia do que tu vai escrever ali. E tu tem que compreender muito bem esses textos. Então, uma única leitura não tem como você ter a certeza do que ao certo estão definindo ali. Então, você vai ter que ler mais de uma vez e analisar detalhe por detalhe o que está sendo apresentado ali para realmente te ajudar na hora da tua produção, ok? Estabelecer o seu contexto. Na introdução, né, que isso eu vou falar mais à frente na outra aula nossa, na introdução você tem que enfatizar um pouco o contexto que está sendo apresentado ali, o tema, tá? E esse contexto eu estou falando do seu contexto, da tua realidade, o teu conhecimento que prevalece ali. Criar sua tese e seu ponto de vista. Criar sua tese é exatamente o ponto de vista do que você acha sobre aquele tal tema, ok? 5. Escolher dados coerentes para criar seus argumentos. Então, tenha coerência, tenha sentido do que você está defendendo ali, o que você falou naquele parágrafo para ligar no outro também. Defender sempre o seu ponto de vista, se você é contra, se você é a favor a uma temática que está ali sendo apresentada, prevaleça defendendo o seu ponto de vista ali que está sendo apresentado no texto. Criar proposta de intervenção aliada com contexto, tese e argumentos. Essa proposta de intervenção, como eu já falei, é na conclusão, que vocês depois vão ver numa outra aula nossa, como é feito esses detalhes sobre essa intervenção que é apresentada na conclusão de vocês. E aí tem que ter uma ligação com o contexto que você está apresentando, com aquele ponto de vista e com os argumentos que você também defendeu ali. E por último, considerar a perspectiva dos direitos humanos na conclusão. Pois é, quando você for fazer a sua conclusão, você vai ter que, se possível, enfatizar alguns direitos humanos. Por isso que é importante você ter conhecimento de leis também, se possível, estar sempre bem informado. Então, aqui é uma estrutura da redação do Enem, ou melhor dizendo, é um resumo do que te espera nas nossas próximas aulas em relação à produção textual, tá? E eu finalizo com essa frase aqui para vocês. Os estudos vão fortalecer a sua mente. Seja perseverante e confie, tá? Vou colocar aqui para vocês lerem. Olha só essa frase maravilhosa. Os estudos vão fortalecer sua mente, seja perseverante, confie. Então, não desista, tá? Se tiver alguma dúvida, reveja essa videoaula de novo, tá bom? Mas não desista. Esse é o começo, esse é o primeiro passo que você já está tendo aqui, já acompanhando a aula aqui comigo. Então, você que chegou e não está inscrito, se inscreva agora. Gostou da nossa aula de hoje? Curta também. Compartilhe para outras pessoas que também têm essa dúvida. E, se possível, me siga também no Instagram, que eu sempre venho com algumas dicas, com lives muito legais, te dando cada vez mais informação para você arrasar nas provas externas, tanto de concurso, como SAEP, SAEB, Enem. Então, tô aqui para te ajudar, tá bom?
Então, não perca a nossa próxima aula, tá? Então, eu te espero na nossa próxima aula, parte 2, tá bom? Pra gente entender melhor. E até a próxima, né? Então, bons estudos! Tchau, tchau!